Ô, rapaz, rapaga. E o Bitcoin tá aí próximo a uma resistência, próximo, né, ao que pode ser uma resistência, que está segurando de fato o Bitcoin e tende a travar o preço nessa faixa, né? Onde estamos agora. Será que vai segurar por muito tempo? Será que realmente tende a ser eficiente? Vamos ver, como sempre, depois da vinheta. Vai! Mas antes de a gente ver se é resistência ou não, like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito e verifique o sininho das notificações se você já ativou ou não, que senão você não recebe os avisos deste canal. Por exemplo, a gente está postando vídeo nos horários mais diversificados possível, né? Cada hora tem um horário diferente aqui. Nunca vi coisa igual. Então, o seguinte. Ative o sininho das notificações, tá bom? Para você receber as notificações, logicamente. Pessoal, Grupo Free, link está aqui embaixo na descrição. O Grupo VIP, link está aqui embaixo na descrição também, tá? O Grupo Free, como o próprio nome diz, gratuito, né? Você não paga nada para fazer parte. E o Grupo VIP, você já vai pagar, né? Você vai ter que pagar uma taxa, uma mensalidade, mas você vai ter acesso a sinais que tem uma probabilidade muito maior de acerto do que de stop. Lembrando, é um grupo de sinais, tá, galera? No qual a gente passa aí entradas e alvos e stop, né? Algumas coisas vão mudar com relação a cobranças e tudo mais, mas a tendência é que o grupo mantenha o cerne dele, né? A mesma coisa. E também tem o canal de resultados do Grupo VIP, caso você queira aditar, né, o que a gente tá fazendo por ali em termos de acertos e stops. Beleza? No mais, acho que era isso. Também o Grupo Free, né? Não expliquei o que a gente faz lá. A gente passa a dar notícias da macroeconomia e mais notícias, na verdade, voltado ao próprio criptomercado, que é o que mais nos interessa para você ficar ali preparado. Belezinha? Então é isso. Bom, vamos então para o que está rolando, né? Que nos interessa um pouco mais. A gente hoje está com um dia relativamente livre. Vamos ter o PIB da China, vendas no varejo da China. Mas o que mais nos interessa acaba sendo o mercado estadunidense, que vai ter basicamente seu principal dia nessa semana amanhã, tá? Então amanhã que a gente vai ter um mercado mais movimentado, né? No qual a gente vai ter núcleo de vendas no varejo. Vendas no varejo, tá? Isso daqui mostra o quanto, a partir das 9h30, né? Mostra o quanto o mercado teve aí uma movimentação realmente interessante, né, por assim dizer, ou seja, com uma narrativa de recessão a qual eu não acredito, tá? Mas é interessante a gente ver isso daqui acima do que está projetado, tá? Para mostrar que, olha, tivemos uma boa movimentação, ou seja, qualquer narrativa voltada à recessão não faria sentido, tá bom? Então, dizer que o mercado está em recessão acaba sendo nonsense, beleza? Então vamos ver, qualquer coisa que vir acima disso daqui é muito bem-vindo. Muito acima não, porque aí significa que vamos ter muitos gastos por parte da população, né? Tivemos muitos gastos, aliás, por parte da população. Isso tende a aumentar consideravelmente o que é a inflação, tá? Então significa um Federal Reserve subindo taxa de juros e tendo que fazer o quê? Tendo que aumentar a taxa de juros aí, ou pelo menos manter a taxa de juros para controlar essa inflação. Tá? Sendo que a gente está com taxa de juros em um nível considerado muito elevado para os Estados Unidos, tá? Para o Brasil é praticamente zero, né? Mas para os Estados Unidos, em nível dos Estados Unidos, é muito alto, tá bom? Então aí teria que subir taxa, ou manter pelo menos a taxa de juros para tentar segurar essa inflação. Acho besteira controlar a taxa de juros, inflação com taxa de juros, mas tudo bem, é uma metodologia keynesiana que o Federal Reserve adota e não tem o que a gente fazer quanto a isso. No mais, estoques de petróleo bruto não influencia tanto assim. E às 12h15 teremos o discurso do Powell. É o primeiro discurso dele. Eu não sei exatamente onde vai ser esse discurso, tá, pessoal? Não sei se é um discurso o qual ele vai tratar temas relevantes ou não, mas vamos ficar de olho. Olha, cara, é o primeiro discurso dele pós-CPI.
em um CPI que a gente teve notícias até que relevantes, né? Dados relevantes, né? A gente teve um CPI que pela primeira vez ele veio 0,5%, menos de 0,5% acima do que a meta do Fed, né? A meta do Fed é ficar 2% de inflação e a gente está 2,4%. Então vamos ver se pela primeira vez em muito tempo Jerome Powell reconhece que estamos tendo progressos consideráveis, né, com relação ao combate à taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Vamos ver isso aí, tá? É que tá difícil dar o braço a torcer, até porque entre nós nada me impede de pensar que esses dados aí vieram maquiados justamente para, né, mascarar uma possível recessão ou para de repente incentivar até a população, quem sabe até consumir um pouco mais, né, para passar esse medo de também inflação, né? Falar, não, deixa a população gastar um pouco mais para espantar esse fantasma de recessão, vai saber, né? Vai saber a narrativa desses caras. Então, não sei. Quem sabe, né? É difícil sacar o que se passa na cabeça desses caras aí. Bom, o que nos interessa aqui é gráfico acima de qualquer coisa, né? Então vamos ver gráficos. A gente teria um último alvo, o objetivo final deste pump que a gente deu, levando em conta que isso daqui é uma onda 1, 2 e 3, né? Que a gente está no objetivo de onda 3, com alvo para 5.560. Então, onda 1, 2 e 3, né? E a gente concluindo a sonda 3, no caso 1, 2 e 3, né? 5.560 a gente passou muito próximo, né, na quarta-feira passada. E vamos ver, a gente está tentando pegar lá o objetivo final em 5.560, beleza? O que nos colocaria muito, muito próximo de uma LTB, que é uma LTB que vem lá do topo histórico, né? Uma vez que a gente rompa essa LTB de topo histórico no S&P 500, a gente tem que ver se vai fazer um reteste ou um pivô de alta que seja acima dessa LTB, porque confirmando o pivô de alta acima dessa LTB, simplesmente para mim confirma fim de qualquer tendência de baixa que o S&P possa fazer. E também confirma o fim de qualquer hipótese aí de recessão, porque para mim já confirmou, mas tudo bem. Confirmaria de vez isso daí, o fim de qualquer hipótese de recessão. Beleza? E aí já estaríamos realmente no fim disso daí. Vamos ver agora uma LTA aqui, que agora a gente vai estudar o Bitcoin. E, formando uma pequena LTA nessa região aqui, tá? Que ele está segurando, está se mantendo. Está se mantendo aqui. Pump, segurou. Tá travado em triple EMA de 610 períodos no momento, tá? Então, tá servindo também de resistência do Bitcoin triple EMA de 610 períodos. E também tem essa região, a gente tava estudando por FiMate, eu não lembrei, cara, como que eu fiz esse canal de FiMate tanto tempo que eu desenhei no gráfico, que eu não lembro o embasamento, mas tá ainda funcionando, né? FiMate, cara, é para sempre, velho. Você desenha, daqui 10 anos tá valendo ainda o rolê. Independente do time frame, cara, pra você ver que é potente o negócio. Mas a gente tá se baseando mais mesmo por Fibonacci, né? E o Fibonacci, eu disse que se rompesse esse topo de 83.436, nós teríamos 3 alvos aqui para cima, 84.800, 85.520 e 86.500. E a gente está aí com o último alvo, o último objetivo, 86.500, né? Vamos ver se ele consegue alcançar 86.500. Tá próximo, tá bem próximo aí, tá? De 86.500. Vai alcançar? Cara, eu até acredito que sim, mas tá difícil. De fato, tá muito difícil, né? A gente tá travado e eu vou mostrar algumas resistências no sentimento do mercado, por assim dizer, tá mais no order book do que no sentimento do mercado, né? E também no técnico, tá? Na análise técnica em si, eu vou mostrar o que a gente está vendo aqui, tá? Que são médias móveis importantíssimas. Então, vamos para o gráfico diário, que ali vai mostrar o que a gente está sofrendo. Então, cara, média móvel de 20 períodos aqui, o Bitcoin conseguiu superar, aparentemente, definitivamente. Temos aqui
a média móvel exponencial de 34 períodos, desculpa, qual superou aparentemente de fato, só que nota que a média móvel exponencial de 50 períodos, a média móvel de 200, né, a média móvel exponencial de 200 aí também superou, pelo menos por enquanto. Nota que a média móvel exponencial de 50 períodos a gente conseguiu, na verdade a gente está travando nela, né? Tentou furar essa média móvel exponencial no dia 12, sábado, não foi. Tentou furar no domingo, dia 13. Ontem nem passou perto, né? Ficou bem abaixo dela e hoje a gente tá aí brigando de novo. Só que a gente tá com mais consistência do que nunca. Algo me diz que ele tá buscando força para romper hoje aí com toda a potência possível, cara. Tá lá em 85.500. Então é isso que tá segurando o Bitcoin para baixo, pelo menos na análise técnica, né, que a gente vê aqui. Média móvel exponencial de 50 períodos. É isso que está mantendo o preço para baixo no Bitcoin por enquanto. Se romper 85.500, conseguir formar preço acima dela hoje no gráfico diário, conseguir fechar o dia acima de 85.500, vamos colocar um pouco para cima até, acima de 85.650, 85.700, cara, lindo, maravilhoso, muito provavelmente a gente vai ver o Bitcoin buscando 87 mil nos próximos dias, que é onde a gente está com a EMA de 72 períodos, que se conseguir romper aí não tem quem segure o Bitcoin, aí é 90k fácil, tá? Daí para mais até, beleza? Mas são as resistências do Bitcoin, pelo menos que eu vejo no gráfico pela análise técnica. EMA de 50 períodos, 85.500, 85.600 e EMA de 72 períodos, 87 mil. Beleza? 86.900, 87 mil. Fechou? Sentimento de mercado, cara, muito importante nesse momento, ó. Depois de uma leve alta, tá tendo uma lateralização, não se sabe se é para continuar subindo, não se sabe se é para cair, reverter tendência. O sentimento sempre nos ajuda a ver isso aí. Por enquanto, liquidez muito baixa no mercado. Liquidez muito baixa no mercado, né? O funding rate, nós estamos com a taxação abaixo de 0,01, o que é bom, né? Taxa abaixo de 0,01, ou seja, pessoas, instituições estão pagando menos 0,01% para abrir posições compradas em Bitcoin. Isso é muito bom. O Open Interest está com interesse na alta. Pera lá. O Open Interest está com interesse na alta, o que também é bom. Repara que a gente deu uma leve pancadinha para cima aqui para tentar romper lateralização e o Open Interest demonstrou interesse. Sempre que o mercado dá uma corrigida, não há interesse institucional. O Open Interest corrige. Ou seja, não há interesse institucional na queda. E o Long Short Ratio está bem abaixo, ou seja, tem mais sardinha apostando na queda do que na alta. Ou seja, tem mais sardinha, mais pequenos investidores, né? Ou pequenos traders, por assim dizer, acreditando que está comprando o topo, né? Está vendendo o topo nesse momento, do que simplesmente acreditando na alta do Bitcoin, né? Ou seja, falando assim, olha, tá subindo, mas a gente acha que vai cair. E tá fazendo o quê? Vendendo. E posições pequenas, várias posições pequenas de venda, significa que estão gerando liquidez para o mercado subir. Logo, essa gente aí vai ser estopada, vai ser liquidada no mercado, e a tendência é a gente ter uma continuidade desta alta. Então, muito provavelmente, nós vamos sim ter continuidade nesta alta do Bitcoin, podendo bater lá os 87 mil, conforme acabamos aí de dizer. É o mais provável que aconteça. CVD subindo, né? Até estranho, né? Porque o Long Short Ratio baixo, o CVD subindo, mas também não subiu tanto assim, continua em níveis muito baixos, né? Perto do que já teve ali no passado. Belezinha? Então, ó, como é que a gente tá aqui? As resistências continuam meio que pesadinhas aqui no gráfico no order book, mas a gente conseguiu romper as resistências de ontem, tá vendo? Que agora são suportes, ó, temos 342 mil bitcoins para compra, 85.300 é um suporte, 85.100, 256 mil bitcoins para compra, 385 mil bitcoins para compra, 34 mil, e para cima de resistência, 262 bitcoins em 85.600 e 302 mil bitcoins
para venda 85.900 e 85.915, 175 mil bitcoins. Ainda temos resistências pesadas aí, um pouco para cima aqui, tá na faixa dos 85 mil, que é onde eu disse que seria complicado a gente romper de fato, tá? Mas também temos bastante suporte agora, hein? Temos bastante suporte que ele conseguiu romper e o que era resistência agora está virando o quê? Suporte, como é esperado. Mercado em medo, né? Mesmo subindo, continua em medo, que é excelente, tá? Então ainda tem bastante, como eu disse, ainda tem bastante sardinha vendendo com medo do mercado, jogando a toalha, dando liquidez para o mercado continuar subindo, o que é muito bom. Ethereum, como eu disse ontem, em $1.700, né? Eu falei que poderia bater $1.700, está batendo $1.700, excelente, tá muito, muito bom mesmo. XRP, detalhe, em Ethereum sequer rompeu aí a média móvel de 20 períodos, né? Talvez encontre uma resistência aqui, em $1.720. Não aconselho compra em Ethereum, tá? Vamos ver como é que ela reage aqui no teste de $1.700. XRP rompeu a média de 20 períodos, está brigando agora na média móvel exponencial de 34 períodos. Perdão, 34 períodos. Vamos ver. Não, tá indo buscar de 50 depois. Solana, cara, tá muito bem, né? Solana tá aí querendo testar de 50 períodos, vai encontrar uma resistência por volta de $136 e por fim a da Cardano aí acabando então o vídeo. Sequer conseguiu romper ainda a média móvel de 20 períodos, encontrou uma resistência aqui. Porém, temos algo positivo, porque o que antes seria uma resistência, já que foi suporte aqui no passado, ó, na região dos 63 centavos, virou suporte 63 de novo, mas perdeu. Foi resistência lá entre o dia 8 e dia 12 de abril, agora se tornou o quê? Um suporte, né? Tá muito bom mesmo. A da Cardano tá muito bem. Beleza, galera? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui, até amanhã, né? Fui.